Então, boa noite a todos e a cada um dos nossos ouvintes. Mais uma vez estamos neste Ser Igreja. Um Ser Igreja que, como habitualmente eu digo, é um programa da Diocese de Braga, aberto também para a Diocese de Viana do Castelo. E aqui é objeto de atenção algum acontecimento da vida da Igreja local ou da Igreja Universal, alguma atividade importante a nível diocesano ou não, nacional, da Igreja que está em Portugal, e também das notícias que as comunidades, as paróquias, os movimentos nos fazem conhecer. E, finalmente, uma terceira parte, que é uma reflexão sobre as leituras do domingo seguinte. Depois, a primeira parte, que é gravada em vídeo, vai estar disponível no canal do YouTube da Diocese de Braga ou também na página da mesma Diocese. Portanto, boa noite, espero que nos esteja a sintonizar nas melhores condições. São os votos do Fernando Fernandes na técnica e de mim próprio, e que desejamos que tenha uma boa sintonia e uma boa audição. Não poderíamos deixar de ter entre nós o novo Bispo Auxiliar de Braga, o Sr. Dom Francisco José Serra Coelho, para conversarmos um bocadinho sobre este prelado que veio recentemente para a nossa arquidiocese, natural de Barcelos, portanto está no seu território. Como Bispo Auxiliar de Braga, não posso dizer que seja nosso convidado, porque os bispos da Diocese nunca são convidados do programa, que pertence à Diocese. Sr. Dom Francisco, boa noite. Muito boa noite e muito gosto em estar aqui. Eu sei que tem muito gosto, até porque o ligam fortes laços de amizade à rádio, à Renascença e à Rádio Sim, porque teve essa responsabilidade na Arquidiocese de Évora, de onde nos foi dado como Bispo Auxiliar. Sou vosso colega. Trabalhei durante 28 anos na Rádio Renascença, Voz do Alentejo, quando tínhamos o nosso estúdio regional. Era assistente religioso e comecei por ser redator religioso e cultural. Mantive uma rubrica diária durante muitos anos, que era uma reflexão sobre um tema do dia, de segunda a sexta-feira, e o programa Igreja Viva, que ia para o ar ao sábado. Com a remodelação que nos levou depois à Rádio Sim, fiquei com o programa Ser Igreja, exatamente o homólogo deste, à mesma hora, e fiquei com a responsabilidade da oração da manhã, o bom dia do domingo. Ainda agora vou manter, a Renascença achou por bem que não me desvinculasse totalmente depois de 28 anos. A Isabel Figueiredo pediu-me de facto que continuasse com a oração da manhã. É o texto que é lido e rezado na Rádio Renascença 1 e depois pela minha própria voz na Rádio Sim. Portanto, sou da casa e queria saudar esta casa de Braga como casa irmã de Évora, que agora passou a ser a minha. Portanto, é uma questão de estar em casa de um lado ou do outro da nossa querida terra portuguesa. Separa-nos algum espaço territorial, mas une-nos a missão. Sr. Dom Francisco, é um homem da comunicação social. Hoje isso é entendido como uma grande prioridade da Igreja, não é? Da nova evangelização. O Papa, quer este, quer o Papa anterior, quer mesmo João Paulo II, pondo ênfases diferentes, evidentemente, a comunicação é vital para a vida da humanidade e da Igreja em particular. É um dos problemas mais graves que nós temos, é a falta de comunicação. O isolamento que gera a solidão. A falta de comunicação acontece às vezes de uma maneira subreptícia. Não comunicamos com quem está ao nosso lado. Aqui há tempos vi uma fotografia de jovens à volta de uma mesa numa esplanada, com as suas bebidas sobre a mesa, os seus refrigerantes, e cada um com um telemóvel ou com, enfim, um iPad, essas coisas do género. Exato. Nenhum estava a falar com quem estava ao lado. E nós sentimos muitas vezes essa realidade, quem é professor, que as pessoas estão fisicamente presentes, mas não estão a comunicar connosco. O problema da comunicação é grave. O Papa referiu, concretamente, Bento XVI, que nós podemos, hoje, com a tecnologia, comunicar muito mais facilmente, sermos vizinhos de quem está longe de nós, mas poderemos deixar de comunicar com quem está ao nosso lado.
E a Igreja é essencialmente comunhão, a Igreja é essencialmente vivência do mandamento novo do amor, da fraternidade solidária. Por isso a comunicação é essencial. A comunicação na Igreja tem que transcender apenas a informação e chegar mesmo à comunhão de vida e à partilha de vida. E isso é um desafio, sempre foi, evidentemente, mas hoje é um desafio maior, com certeza, porque nós temos uma pluralidade de meios de comunicação que estão invadidos, às vezes, por agentes pouco recomendáveis, e a Igreja terá ocupado já o território que lhe compete como anunciadora da Boa Nova, ou ainda há aqui um caminho a percorrer? Eu, quando digo Igreja, não estou a referir-me aos bispos e aos padres, estou-me a referir aos batizados, ao povo de Deus, a todos, padres, bispos. Olha, Carlos Aguiar, os pais que me estão a ouvir, que nos estão a acompanhar, vivem esta dimensão em sua casa. Têm os seus filhos muitas vezes em casa, mas ausentes. Não comunicam com os próprios pais ou com os irmãos. Estão no seu quarto, com música, com a televisão, com o computador, com o telemóvel, com os jogos, com a tablet, etc. Não é? E neste contexto, eles têm uma dificuldade enorme de trazer os filhos à família, ao convívio. É esta dimensão de pobreza que eu me quero referir. Ou seja, acaba por ser um refúgio, acaba por ser uma defesa em relação ao outro e, ao mesmo tempo, uma obsessão de solidão que exprime o vazio interior. A Igreja tem, de facto, que percorrer estes caminhos para ir ao encontro desta multidão de pessoas que hoje não se informa senão, por exemplo, nas grandes redes sociais. É aí que vai saber dos programas, dos horários, se a Igreja não está aí presente. Na net, a net já começa a ficar para trás perante as redes sociais, não é? Portanto, é necessário estarmos presentes. A Igreja está ou não presente? Eu penso que está muito presente. E muitas pessoas hoje partilham e evangelizam. Agora, o que talvez falte é uma qualidade, ou seja, encontra-se comunicação, sobretudo dos cristãos que enviam nas redes sociais com um sentimento muito grande de amizade, de afeto, mensagens cristãs onde mostra Jesus muito vivo e presente na vida, mas às vezes naquela dinâmica de envia a mais 100, vais ter sorte, encontramos alguma superstição por aí, se fizeres esta oração tu vais ter partilhares com 30 amigos. Exatamente, vais ter um dia feliz, vais ter aquilo que queres, vais ter a fortuna que desejas. Portanto, isto desfigura um pouco o rosto do que é a gratuidade de um Deus que é Pai. Portanto, penso que é necessário nós cristãos termos na nossa ação de testemunho de fé, que é tão importante, alguma atenção a transmitirmos a beleza do cristianismo e não a desfigurarmos às vezes como uma espécie de religião de chantagem ou de comércio. E, por exemplo, não partilhar determinadas mensagens. Sem dúvida. E não ter medo do azar. Do azar. Sr. Dom Francisco, acaba de chegar à sua diocese de origem, porque também é natural das minhas raízes. Eu nasci em Moçambique, vim com 14 anos, mas as minhas raízes são todas de Barcelos, sem dúvida. Evidentemente, como bispo, isto é, como pastor, ainda que auxiliar do senhor arcebispo, um bispo tem sempre em mente desenvolver um projeto em sintonia com o prelado diocesano, como é lógico, e a gente sente nas mensagens que foi divulgando desde que foi eleito pelo Santo Padre como bispo auxiliar de Braga. Traz, contudo, algumas preocupações. Já vimos a comunicação. Por aquilo que eu li, há um problema que o preocupa ou ocupa e que está nos seus horizontes, que é o problema da cultura, e há outro problema magno que eu penso que lhe dá particular relevo, que são as questões da vida e da família. Estou certo? Está certo. Olhe, acrescentaria um aspecto. A proximidade, a comunhão, a fraternidade com os presbíteros e com os diáconos, pensando também nos religiosos e religiosas da Arquidiocese. Eu fui pároco 28 anos. Desde que sou sacerdote, fui sempre pároco.
de uma unidade pastoral muito extensa. Eram 3 paróquias canónicas, com ereção canónica. Na prática, eram 7 centros de culto. Estamos a falar numa unidade pastoral onde éramos 2 padres e 2 diáconos permanentes e com a responsabilidade de celebrar 11 missas dominicais entre o sábado e o domingo, com uma obra social com 50 funcionários, com as valências de berçário, creche, jardim de infância, centro de dia, apoio domiciliário, cantina social e com um trabalho de uma associação juvenil muitíssimo empenhada. Falámos, portanto, em 2 milhões de euros de orçamento ano. Uma envolvência paroquial muito forte com movimentos laicais. Havia 38 grupos na paróquia constituídos de diversos movimentos, da família, de sociocaritativos, da evangelização, incluindo as pessoas com deficiência, o movimento Fé e Luz para famílias com filhos deficientes mentais. Ora, eu queria estar muito perto dos sacerdotes como meus irmãos. Senti, na minha vivência diária de pároco, algumas fragilidades. Vivemos um tempo que pede muito trabalho aos sacerdotes, os sacerdotes esgotam-se no trabalho, a acumulação de várias paróquias. Por outro lado, o ambiente que se respira, fruto de um conjunto de circunstâncias e vicissitudes que todos vivemos e conhecemos, a imagem do sacerdote não aparece sempre com um ar autenticamente positivo, como de facto é, mas esfumada muitas vezes essa imagem, e o sacerdote tem que se apresentar em público sabendo que algumas pessoas o olham com preconceitos. Temos uma situação complexa, que são muitos sacerdotes já com muita idade a levar de facto pesados encargos de ministério, e isso é uma das minhas preocupações, estar o mais possível disponível, próximo, na amizade com os meus irmãos sacerdotes. Em relação à família, nós temos todos uma noção clara de que sem a família não existe nem sociedade nem igreja. E a família vive uma crise muito grave. Muito grave. E uma desatenção muito grande das autoridades que têm dirigido este país. Apareceu há poucos dias, enfim, uma tomada de posição que esperamos que não seja apenas uma demagogia perante uma sensibilidade da opinião pública, perante o problema do envelhecimento da sociedade, que desde 1980 não para de viver uma situação de declínio, porque está de facto a acontecer a não reposição do tecido social. Não conseguimos ter a natalidade 2.1, que é essencial para manter a sociedade, que é o mínimo, e portanto o problema da família é complexo e é urgente. É complexo porque não é uma questão de palavras, é uma questão também de circunstâncias legislativas e ao mesmo tempo consequentes e coerentes no que diz respeito a questões económicas, no que diz respeito a questões fiscais, no que diz respeito a questões ligadas à própria escola, à própria habitação, e isto coloca-se perante uma geração que adia o casamento para mais de 30 anos, que não consegue depois procriar porque não tem condições para ter os seus filhos, que vivem na casa dos seus pais, enfim, numa união de facto muitas vezes não conseguida sequer. Cada um está na casa do seu pai e vão se encontrando, e depois vamos descobrir que quando se casam e conseguem fazê-lo aos 35 anos, e estão às portas de se confrontar com o problema de ter uma criança com urgência. Com urgência. Portanto, este é o panorama que nós nas paróquias estamos a viver. Muitos jovens gostariam de constituir família e não o conseguem. Isto é grave. É uma sociedade que não permite a realização de um direito que a pessoa tem, que é constituir família, é um direito básico. As circunstâncias não permitem, não é? Eu já li parte deste relatório que o Sr. Dom Francisco referiu, por um Portugal amigo das crianças, das famílias e da natalidade, 2015-2035, portanto é um projeto para 20 anos, como se em 20 anos nós pudéssemos reverter mentalidades, o que eu acho muito difícil, porque, como disse, desde 1980 que não há substituição de gerações.
gerações. O declínio da natalidade é impressionante. Nós estamos no índice mais baixo de natalidade jamais registado em Portugal e na Europa. Estamos a 1,21, qualquer coisa do género, portanto não há reposição. O número de habitantes vai diminuir drasticamente. Os cenários mais negativos apontam para 2060 6 milhões e pouco de habitantes, portanto quase metade dos habitantes que temos hoje. Mas eu penso que, e vai-me corrigir se eu disser alguma barbaridade, o que é muito provável. Os decisores políticos têm dado, desculpa a expressão, a subir para o lado. Portanto, este alerta da quebra deste inverno demográfico, desta catástrofe demográfica, não é agora, hoje, 2014. Ela vem-se anunciando, porque o declínio é constante. Mesmo na época das chamadas vacas gordas, na década de 80, a natalidade continua a diminuir. Há aqui um problema muito sério. Mas esqueceram os velhos. Eu, ao ler este relatório, eu sinto-me esquecido. Esquecido, quer dizer, não há... O problema de Portugal é o número de crianças cada vez mais reduzido e o número de velhos cada vez maior, com todo o cortejo de doenças e de dependências que isso acarreta. Não deveríamos fazer antes uma reflexão séria sobre a família e deixar de mandar mensagens negativas sobre a família? Um divórcio hoje totalmente banalizado. É mais fácil divorciar do que rescindir um contrato do aluguer de um apartamento. O aborto totalmente liberalizado. Não há aqui uma palavra neste relatório a dizer que temos que frenar a liberalização do aborto. Eu acho que há aqui mensagens muito negativas. Não há dúvida que... Eu não sei se estou pessimista. Não, o termo que nós temos que pedir é coerência com este objetivo. Evidentemente que a família inclui as crianças e inclui os idosos. O idoso é uma fonte de sabedoria, é uma fonte de riqueza, é uma fonte de conhecimento. Curiosamente, o Papa Francisco, no outro dia, referindo-se à Europa, disse que a Europa não estava velha, porque se estivesse velha era sábia e prudente. A Europa está vazia. Vazios são aqueles que não têm ideais, são aqueles que não têm na sua vida razões profundas de viver. E esse é de facto o ambiente que a Europa vive. Não é uma Europa velha, senão seria sábia, seria prudente, e não o está a ser. Portanto, o Carlos Aguiar não entra nesta questão, porque o problema não é a idade, o problema é o vazio. Mas falámos aqui na questão da terceira idade. De facto, é absolutamente ignorada, porque não se vê a família como um todo. Isto, de facto, exprime uma ideologia, não é? Absolutamente. Espartilhada são as crianças como se não fossem família. Amigos das crianças, depois a família como se fosse uma outra realidade. Separada da primeira, não é? E os velhotes, isso tem a ver com, passo o termo, com a segurança social que trata deles e tem o espaço para eles. Portanto, eu penso que a questão é de sobrevivência. A questão tem a ver com o futuro de um país e de uma pátria. Se não houver a coerência e se nós estivermos de facto a pôr areia nos olhos, nós viveremos uma situação autofágica, ou seja, de autodestruição. A sociedade não se renovará e não teremos possibilidade de ter um Estado social. Mas eu acho que isto é um tema que a mim me galvaniza muito. É assim, nós vamos promover, e ainda bem, espera-se que sim, uma política promotora da natalidade. Mas, simultaneamente, não estamos a promover a qualidade de vida, de coesão e de estabilidade das famílias. Com esta realidade do divórcio, temos uma taxa de divorcialidade espantosa. Em cada 100 casamentos, 72 acabam em divórcio. Que qualidade de vida afetiva nós estamos a dar às crianças que estamos a pôr no mundo? Estes são problemas que nós Carlos Aguiar entrou ao nível do patamar dos valores. Esse é, de facto, o problema que a Igreja constantemente coloca. Temos que formar e não apenas informar. A escola informa, não forma. Muitas vezes. E há necessidade de valores que são referenciais, valores éticos, valores morais. E aí a família, de facto, encontra um lugar na formação que devia acontecer. Gostava só de referir um pormenor. É que a problemática da família
é absolutamente posta, às vezes até ao ridículo, em certas circunstâncias. No cotidiano. E isso é grave, muito grave, porque é um valor, enfim, ligado à própria felicidade do ser humano. Eu digo que é ridicularizado quando se diz a família. O que é isso? Quando se diz família, famílias, há muitos modelos de família. Não temos um modelo só de família, ou família heterossexual. Há muitos modelos de família. Nós começamos a entrar a um nível de diluição que será a própria diluição da sociedade. A diluição é algo de muito grave no contexto que vivemos. Senhor Dom Francisco, o tempo voa e isto levava-nos para conversas uma conversa muito mais prolongada. Eu vou-lhe lançar o desafio a que em setembro nos voltemos a encontrar e a temática será sobre a família. Com todo o gosto. E agora, como faço habitualmente às pessoas que vêm aos nossos, eu não digo convidados, um bispo não é convidado da casa. Muito obrigado. Portanto, o Senhor Dom Francisco está aqui e é a primeira vez que entra em contacto com os nossos ouvintes através da Rádio Sim Braga. Eu pedia-lhe, se assim me entender, que diga 2 palavras nesta noite em que muitos dos nossos ouvintes estão sintonizados connosco. A palavra de amizade, a palavra de compromisso. Quando digo palavra de amizade, refiro-me à dádiva da minha vida, com generosidade, com sincera entrega, de coração. Como pastor da Igreja, gostaria de abraçar cada cristão, homem, mulher, jovem, criança desta Arquidiocese de Braga e dizer que a minha vida será gasta ao serviço desta comunidade. Com um respeito muito grande, gostaria de abraçar sobretudo os que sofrem, aqueles que neste momento vivem no limiar da sobrevivência com dificuldade, ou seja, que sentem os seus filhos partirem para a escola sem poderem tomar o pequeno almoço, alimentar-se na cantina escolar. Gostaria muito de abraçar os idosos que estão sozinhos, que não têm uma mão amiga que os visite e que os conforte, e recordar aqueles que são idosos clandestinos, na impossibilidade dos lares sociais condignos para todos os cidadãos, permanecem em lares lucrativos, não legalizados, escondidos, transferidos com frequência, encerrados e reabertos, os idosos da clandestinidade, que me impressionam muito na experiência que tive como pároco, quando os visitava e que tinha que avisar previamente para me abrirem a porta, porque tinham medo de abrir a porta. Esta é uma realidade muito triste do nosso país, que está por resolver, e que é uma realidade. Gostaria muito de cumprimentar todas as famílias no princípio da sua caminhada, e dar um abraço a todos aqueles que domingo a domingo celebram a sua fé, que são as paróquias desta Arquidiocese, a começar pelos meus irmãos sacerdotes. Uma palavra de estímulo, na certeza da esperança, porque o Senhor vai connosco e vai acontecer a obra da salvação no aqui e agora da nossa vida. Não estamos sós. Nas nossas dificuldades, Ele, no seu amor, se manifestará. E muito obrigado pelo acolhimento que me é dirigido nesta minha leal colaboração e total entrega ao serviço de Bispo Auxiliar na ajuda ao Sr. Arcebispo Primaz, D. Jorge Ortiga.